Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Reino, um projeto que nasceu no coração de Deus para o seu coração. E eu tenho certeza que as entrevistas e testemunhos que aqui nós vamos exibir semanalmente vai abençoar demais o seu coração e a sua vida. Eu tenho certeza, será um divisor de águas. Deus vai abençoar a sua casa, trazer esperança para o seu coração. O Papo de Reino é um podcast que tem a missão de ser um espaço para receber convidados de diferentes áreas da sociedade, que compartilharão seus testemunhos de vida, mostrando como foram impactados pelo encontro com Deus. E hoje eu estou recebendo um doutor e grande amigo, que é o doutor Urbano Chamadoiro. Ele é membro da nossa comunidade e tem um testemunho de vida extraordinário, e eu tenho certeza que vai impactar o seu coração. Então, fique ligado nesse podcast, porque eu tenho certeza vai abençoar demais a sua vida. Doutor Urbano, meu amigo, muito boa noite, que Deus te abençoe. Obrigado pela disposição e por receber com tanto carinho aí e atender o nosso pedido para poder fazer parte desse podcast. O senhor está iniciando comigo esse projeto e em primeira mão, e eu quero te agradecer pela oportunidade de poder bater esse papo com o senhor e abençoar tantas pessoas que estarão nos assistindo. Maravilha, o privilégio é todo meu. E iniciar esse projeto, primeiro falar do meu testemunho, falar de tudo que Deus fez na minha vida, é um privilégio muito grande. Eu já tive a oportunidade ao longo desses anos de fazer isso. E quando a gente tem o retorno das pessoas, do que elas estão vivendo com Deus a partir dessa semente que é plantada, a gente entende que valeu a pena. E ser chamado por esse projeto e iniciar um projeto que já é um projeto de sucesso, já vai iniciar um projeto de sucesso. Só com esse nome, Papo de Reino, não tem errada. E a verdade é que a palavra de Deus nos ensina que tudo que é pregado e a palavra não volta vazia. Então, tudo aquilo que for levado e dito aqui para engrandecer o nome de Jesus, sem dúvida nenhuma, vai ser um sucesso. Amém. Eu creio, recebo e agradeço, porque estamos começando já a todo vapor e crendo que o Senhor tem coisas extraordinárias. Amém. A ideia realmente é compartilhar testemunhos de vida, né, e mostrar para as pessoas, né, que Deus continua operando milagres, usando aquilo que Ele nos deu, né, os nossos dons, talentos, a nossa profissão, né, a nossa vida para impactar outras pessoas, né? Por isso o Papo de Reino, porque nós podemos alcançar o maior número de pessoas na sociedade e levar esperança, né, para as pessoas que realmente precisam de uma palavra, de um testemunho, de encorajamento, porque hoje nós vivemos para Cristo, né? Buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, agradar ao Senhor, viver para o Senhor, e temos visto que as coisas têm sido acrescentadas e muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Amém. Mas, doutor, me conta aí um pouquinho da sua história, como que o senhor chegou à medicina, como que se deu esse desejo no seu coração. Então, a minha história, na realidade, começa longe daqui. Eu sou baiano de nascimento, né? Eu venho de uma família baiana e a medicina, eu acho que a medicina já estava no meu coração, apesar de eu não saber. Eu tive a sensação de que eu entrei na medicina à toa, mas Deus já havia plantado essa sementinha. Eu sempre imaginei que eu ia fazer alguma coisa na área de administração ou algo assim. Eu tenho um amigo meu que disse que quando a gente não sabe o que quer, a gente vai fazer administração. E me perdoe os administradores, mas a verdade é que eu sempre imaginei que eu ia fazer administração ou algo assim. E no terceiro colegial, eu tive a oportunidade de estudar para o vestibular com uns amigos que iam fazer medicina. E aquilo começou a crescer no meu coração, crescer. Um belo dia eu cheguei em casa e falei, olha, sabe a história da administração? Não é mais essa, eu vou fazer medicina. E medicina é uma carreira que ela depende muito de uma vontade muito grande, porque é uma carreira que exige muito de você. E ninguém diz assim, eu não sei o que eu vou fazer medicina. Isso não existe. Então, a princípio, os meus pais me deram muita força, mas ficaram meio com o pé atrás. Bom, passei em medicina e ali naquele momento eu tive a certeza de que eu estava na carreira certa, de que era isso que eu queria para a minha vida e assim seguiu. Passou já de primeira? Passei já de primeira. Passei na Federal, tive a oportunidade de fazer na Federal e ali começou, na realidade, todas as coisas. Tive todas as agruras de alguém que estudou na universidade pública, de greves e etc., mas Deus já tinha me encaminhado para vir para Campinas, tão longe, mas eu sempre tive um sonho de fazer Unicamp.
eu queria muito fazer neurocirurgia na Unicamp. E vim aqui, passei também na Universidade de Campinas, e aqui eu vim. Apesar de eu ter vindo com a sensação de que eu já tinha passagem de volta. Eu disse, olha, são 5 anos de neurocirurgia, assim que acabar eu volto para casa, porque o meu lugar é aqui na Bahia. Mal sabia eu que eu estaria aqui 14 anos depois, casado, com 2 filhos, morando em Campinas, e hoje eu volto para a Bahia com a sensação de que eu não pertenço mais lá, que eu tenho que ficar rapidinho e voltar para cá. São os caminhos do Senhor, São os né? caminhos do Senhor, é a pura verdade. Deus sempre A gente surpreende. pensa que a gente domina a nossa vida, que a gente faz planos, mas na realidade, eu tenho um amigo meu que diz, faça planos e Deus rirá de você. Porque os planos são dele, e eles é que serão concretizados. A palavra diz que o coração do homem traça planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? Amém. E já era seu desejo, então, fazer ser neurocirurgião? Ou no meio do curso o senhor teve esse desejo? Eu já quis fazer neurocirurgia de cara. Porque eu sempre fui muito adepto a desafios. Era algo que minha mãe costumava dizer, nossa, mas por que você gosta sempre de tudo que é mais difícil? Tudo que é mais sofrido? E eu achava que neurocirurgia era algo a ser explorado, era algo diferente. Então eu quis fazer neurocirurgia de cara. A minha universidade tinha uns departamentos de neurologia, e logo eu me liguei a esses departamentos. E assim eu tomei cada vez mais essa paixão. Foi vindo, até que eu decidi que era a certeza que eu queria fazer neurocirurgia mesmo. Ah, coisa boa. E quantos anos já, doutor? Eu já tenho 13 anos de formado na residência, com mais 6 de faculdade, são quase 20 anos de medicina, né? E as experiências são inúmeras. As experiências são impressionantes, impressionantes. A verdade é que quando você imagina que já viveu de tudo, Deus te surpreende com uma nova experiência em algo que você nunca tinha visto. Conta uma delas pra gente. Contar uma delas agora, hein? Me pegou agora de surpresa, porque são tantas que, ainda mais num podcast de estreia, tem que ser alguma coisa melhor, né? Bom, mas... eu vou contar uma história que me veio à cabeça. Na neurocirurgia, nós tratamos de, infelizmente, muitas doenças que são incuráveis à luz da medicina, né? E nós tínhamos uma paciente internada, uma paciente jovem, com um tumor cerebral maligno e que, infelizmente, havia sido operada 2 vezes e o tumor retornava e estava prosseguindo muito, ela já tinha perdido os movimentos de um lado. E um dia ela me disse, doutor, será que não tem nada de novidade, nada de novo, nenhum tratamento, nem que eu faça uma vaquinha online, eu lembro que ela me disse, para ir para qualquer lugar do mundo, mas eu não posso morrer. E naquele momento eu já conhecia o Senhor, já trilhava os caminhos do Senhor, já devotava a minha vida a Ele. E eu disse, eu preciso levar uma palavra de salvação para essa mulher. Isso é muito importante para mim. E é impressionante, quanto mais você elabora algo para falar, algo cheio de citações bíblicas, parece que chega na hora o Espírito Santo fala, não é nada disso que eu quero. Deixa. Só planta semente, que o resto quem faz sou eu. E essa foi a sensação. Eu entrei naquele quarto, ela olhou para mim e eu disse, eu sei de alguém que pode te curar. E naquele momento os olhos dela brilharam. E ela disse, quem? Onde? E eu falei, essa pessoa é Jesus Cristo. Ele pode te curar. E naquele momento, o que mais me chamou a atenção foi a decepção no rosto dela. Porque ela ainda lutava com as próprias forças, ela ainda usava o braço dela, ela achava que era o braço dela, o dinheiro dela da vaquinha online que podia promover a cura. E naquele momento eu fiquei triste e eu conversei com uma amiga nossa, a Grace, que é uma pessoa assim, que eu sempre recorro por ter um testemunho de vida maravilhoso, e ela me disse, Urbano, fica tranquilo, que a semente foi plantada, o Espírito Santo vai regar. E desde então, nós começamos a orar, dia após dia, e eu tenho a certeza que o dia que Deus me chamar, eu vou me encontrar com ela lá no reino, porque ela se converteu ao Senhor Jesus, entregou a vida a Ele. Olha que coisa infelizmente, linda. O Senhor a recolheu algumas semanas depois. Mas eu tenho a certeza de que ela está ao lado dele. E como diz no livro de Apocalipse, o Senhor com certeza enxugou toda a lágrima. Não há mais tristeza, não há mais dor. E eu vou me encontrar com ela lá, para desfrutar a eternidade juntos. Sabe o que é interessante, doutor? Diante desse testemunho, que as pessoas muitas vezes pensam que o milagre acontece só quando existe a cura. E não é.
Porque, na verdade, o maior milagre que uma pessoa pode presenciar na sua vida é ter um encontro genuíno com Cristo. Esse é o maior milagre, né? E essa experiência mostra que a pessoa, ela precisa ter uma fé madura, de entender que, mesmo diante de um cenário desse, se não houver a cura, Deus tem o controle da vida dela, pleno em suas mãos. E o maior interessado em ganhar aquela pessoa para Cristo é o próprio Senhor mesmo. Deus usou a sua vida para salvar essa moça, né? Para apresentar o evangelho para ela. E não é algo habitual, né? Porque geralmente nós sabemos que dentro da medicina, né, não há são poucos os médicos, né, que são cristãos, que podem também, não é ético, né? Às vezes, você comentar muito sobre essa questão espiritual, né? É muito interessante porque parece que na academia se promoveu uma dicotomia entre ciência e religião. Parece que aquele que crê em Deus não é a favor da ciência. Parece que a ciência é obrigada a explicar todas as coisas, sabe? E é tão interessante, esses tempos atrás eu estava assistindo um programa e eles tentando, por exemplo, explicar como que se abriu o Mar Vermelho. Porque pode ter vindo um vento que bateu de uma certa forma e o mar se abriu. Mas Deus não precisa de nada disso, Ele é Deus. Ele pode fazer da forma que Ele quiser. E resgatando a história que nós conversamos, eu me lembrei da pastora Kelly Subirá. Uma vez eu ouvi num testemunho dela, ela dizendo quantas pessoas chegam para as outras e dizem assim, nossa, mas essa pessoa é tão maravilhosa. Uma pessoa boa, uma pessoa que faz o bem, só falta Jesus. Mas quem falta Jesus, falta tudo. Falta tudo. Então, a verdade é que esse Papo de Reino, esse podcast que o senhor está fazendo, é uma semente que vai florescer para que a gente possa trazer mais gente para conhecer a Jesus, para conhecer e ser transformado, como a minha vida foi transformada. Sim, né? sim. Eu vivi uma tragédia na minha vida e eu continuava lutando com minha própria força, até que eu descobri que a minha força era fraca. A minha força era fraca. E que Deus tinha toda a força. E no momento que eu me entreguei a Ele, disse, Senhor, faça da tua vontade. O Senhor Jesus, sendo Deus, sendo homem, orou pedindo que tirasse esse cálice, mas não seja feita a minha, seja feita a tua vontade. E naquele momento que eu fiz isso, a minha vida foi transformada. E já se passaram 5 anos dessa tragédia pessoal, que acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Sim. E hoje eu estou podendo estar aqui para falar desse testemunho, para falar do meu caminhar com o Senhor. Já tem 7 anos que eu entrei dentro da comunidade da esperança, destruído, com uma filha de 1 ano de idade, com um filho de 3 anos de idade, com um câncer incurável, com os médicos dizendo para mim, você tem pouco tempo de vida, e a minha vida foi transformada. E 7 anos depois eu estou aqui, no podcast do Reino, na inauguração desse projeto que já nasce vencedor, para contar um pouco disso, para contar um pouco e fazer com que a semente que foi pregada dentro do meu coração também atinja outras pessoas. E o senhor sendo médico, né, doutor? Eu imagino o tamanho da preocupação que surgiu no teu coração e, como eu falava, com a Grace mesmo, né, na entrevista, que nós também fizemos com ela, que vai ao ar, é uma notícia que ninguém espera receber e quando recebe, o mundo desaba, né? O mundo desaba. É algo assim muito triste. E, bom, eu que sou pastor, né, tô ali há 14 anos, a gente acompanha a vida de muitas pessoas. Enquanto o senhor falava, passou um filme na minha cabeça, me lembro, né, da sua luta, mas conta um pouquinho pra gente como que foi, doutor, porque eu tenho certeza que vai abençoar muita gente que está nos assistindo. É tão engraçado porque eu acho que o Espírito Santo ministra a gente de formas diferentes, né? Às vezes você ouve uma conversa, você ouve algo na televisão e o Espírito Santo como um pai. Eu que sou pai de duas crianças, é como a gente ouve alguma coisa e fala, opa, disso aí saiu uma lição. Chama os dois, chama os filhos e dá uma lição. Eu acho que o Espírito Santo age assim com a gente. A gente ouve alguma coisa e o Espírito Santo vai e ministra o seu coração, às vezes
Coisas que são ditas no dia a dia, sem muita pretensão. Minha esposa costuma dizer que às vezes a ignorância é um grande trunfo. E eu não tinha essa ignorância porque eu era médico. Então tudo que acontecia comigo eu sabia, entendia e tinha uma perspectiva de futuro, do que é que aquilo podia dar. A minha história começa no dia 27 de dezembro, e assim, eu me lembro dessa data muito bem. 27 de dezembro de 2016. E era muito engraçado porque eu havia chegado em Campinas, eu havia terminado a residência, me juntei numa equipe, uma equipe que já tinha uma história na neurocirurgia da cidade, e as coisas estavam indo bem. As coisas estavam indo bem. E eu me lembro desse Natal de ter me sentido... Sabe aquela história que a gente ouve do nosso filho dizer assim, eu estava me sentindo? Era assim. Eu estava me sentindo porque era uma época que eu estava tendo... Assim, o meu trabalho estava me trazendo recursos, e eu lembro que foi um Natal que eu falei, esse Natal todo mundo vai ganhar presente bom. Todo mundo vai ganhar presente bom. E dei presentes bons para as crianças, dei presentes bons para minha esposa, e todo mundo estava feliz. E naquele momento eu disse, a coisa está acontecendo para mim. A coisa está dando certo. A força do meu braço está me trazendo aqui. Eu não conhecia o Senhor naquela época. Isso foi no dia 25, no dia 27 eu acordei para trabalhar, e eu me senti diferente. Era como se alguém tivesse tirado você da tomada. Eu abri o olho, eu não tinha força para levantar da cama. Eu tinha uma cirurgia e aquilo foi estranhíssimo para mim, porque eu havia deitado normal no outro dia. A sensação que eu tive inicialmente, eu nunca tive dengue, mas a sensação que eu tive era essa. Dores pelo corpo, uma fraqueza que não tinha tamanho. E aí, a gente costuma dizer que médico nunca é médico de si mesmo. Você é um péssimo médico de si mesmo. Então, eu começava a imaginar, porque dengue não pode ser, etc. Eu falei, não, eu tenho que ir no médico. Bom, eu fui num colega, coletei alguns exames, tive a certeza que não era dengue de jeito nenhum, não existia nenhum marcador de dengue. Só tinha uma alteração discreta do meu fígado. Uma alteração muito discreta. E aquilo me trouxe uma preocupação, porque minha história começa quando eu tinha 19 anos. No primeiro ano de faculdade de medicina, eu também passei mal e descobri um câncer de fígado, quando eu tinha 19 anos de idade. Só que era um câncer muito pequenininho. Eu fui tratado, operado, e ali eu fiquei curado. Não precisei de tratamento e eu fiquei curado. Certo. Naquele momento, foi a primeira semente que o Senhor colocou no meu coração. A minha avó era ministra de Eucaristia da Igreja Católica. Então, isso me fez me chegar mais na Igreja Católica. Mas a palavra de Deus diz que a semente que não entra num solo adequado, rapidamente vai embora. E aquilo não germinou. E eu rapidamente voltei para o mundo e toquei minha vida. Tudo isso aconteceu, que eu estou contando, 19 anos depois, quando eu imaginava que eu estava curado. Curado. E aí vem uma daquelas questões, daquelas histórias que você ouve, que parece não significar nada, mas que ministra muito ao seu coração. Eu ouvi de uma pessoa que cometeu um crime, foi presa, e na cadeia ela conheceu o Senhor. E essa pessoa era famosa e foi entrevistada. E o repórter perguntou a ele se valeu a pena o crime. E ele disse, não valeu o crime, mas Deus precisava fazer isso comigo para que eu abrisse o olho. E a sensação que eu tenho hoje é que eu precisava ter vivido esse câncer para abrir o olho, para que aquela semente que tinha um solo árido hoje germinasse. E eu tivesse aqui, e tivesse hoje 7 anos de história com o Senhor, onde eu busco cada vez mais estar ao lado dele, cada vez mais ele guia a minha vida. Então, continuando a história, eu fui no médico, existia esse probleminha no fígado, ele me disse, você precisa fazer um ultrassom. Isso era dia 27, o ultrassom estava marcado para o dia seguinte. E eu já ansioso. Quando eu fui fazer o ultrassom, eu vi no rosto do médico que fez o ultrassom que algo estava errado. E ele, na hora, ele falou para mim, nossa, encontrei um problema no seu fígado, precisamos fazer uma ressonância. Nós fizemos a ressonância e eu encontrei um tumor de 10 centímetros no meu fígado. Nossa. Um tumor de 10 centímetros no fígado, por mais que o fígado seja um órgão grande, não é esperado que ele esteja restrito ao fígado. É esperado que ele esteja disseminado. Os tumores malignos, eles não crescem encapsuladamente, eles crescem se disseminando por artérias. E então, naquele momento, eu achava que eu estava dando tchau, que eu estava me despedindo da vida, porque eu havia realmente descoberto uma doença incurável. E a chegada em casa naquele dia foi muito, muito, muito perturbador para mim. Era um dia, era cedo, um dia bonito de sol.
E quando eu cheguei, a primeira pessoa que eu vi engateando foi a minha filha, de 1 ano de idade. A minha Vivi, minha princesinha. E naquele momento eu falei, eu não vou ver ela crescer. E aquilo para mim foi muito traumatizante. Eu contei para minha esposa, contei para minha família, e naquele momento foi que tudo começou. A minha história começa. É muito interessante porque, apesar de eu não conhecer o Senhor, eu sei que Ele estava movimentando as peças para que os meus caminhos andassem. Naquele momento, eu consegui o telefone do hospital, do médico que havia me tratado 19 anos antes. Eu não tinha mais o telefone celular dele, eu não tinha mais o contato pessoal dele, eu tinha apenas o hospital onde ele trabalhava. Eu peguei, entrei na internet, achei o telefone, um 0800, liguei para a telefonista e ali eu me derramei junto da telefonista. Eu acho que ela deve ter achado que eu era tão louco, né? Tá chorando junto com a telefonista, e ela falou, não, eu vou conseguir esse telefone para você, mas você vai me fazer um favor, você não vai dizer que fui eu. E ali eu tive contato com ele, e ele me reconheceu. Também com esse nome urbano fica mais fácil de lembrar. E naquele momento ele me disse, claro que eu lembro de você. Vamos fazer o seguinte, era dia 28 de dezembro. Ele falou assim, dia 2 eu estou voltando, estou viajando, dia 2 eu estou voltando, eu quero te ver no consultório no primeiro horário. Entreguei para ele os meus exames, ele analisou e ele me disse, não tem cura para isso. Isso é impossível de curar. E assim começa a minha história. Meu Deus. E receber um diagnóstico desse realmente deve ser desesperador. Uhum. Ele chegou para mim e me disse, talvez uma solução seja um transplante. Mas foi assim, talvez uma solução seja um transplante. Me pediu alguns exames, nós fizemos os exames e aquele desespero, transplante, era uma coisa tão eram muitos impactos de uma vez só. Ter uma doença grave, ser algo incurável, um transplante de fígado que era algo tão distante para mim. Eu era de uma outra escola de medicina, então para mim parecia muito estranho. E Deus ministrou a minha mãe. E minha mãe me ligou um belo dia e me disse, não, a gente está fazendo errado. A gente vai no médico oncologista primeiro. Quando você teve o seu diagnóstico inicial, nós fomos um oncologista e ele vai saber o que fazer. E assim foi que nós fizemos. E quando ele recebeu o meu tratamento, o meu diagnóstico, ele disse para mim, a sua situação é difícil, é muito difícil, mas vamos tentar. Assim, nós saímos da sala do médico e a minha esposa estava muito desesperada e ela entrou na sala para ele e perguntou, eu posso ter esperança de que ele possa se curar? E ele olhou para ela e disse, pode. E ela não sentiu absolutamente nenhuma esperança naquele momento. Quando eu voltei para casa, a minha cunhada estava lá e ela chegou para mim e falou, eu tenho um presente para te dar. E me deu um livro de capa preta, surrado, cheio de coisas escritas, que foi minha primeira Bíblia. E naquele momento, eu precisava me agarrar a alguma coisa. Em que ano foi, doutor? Foi em 2000, aí já era 2017. Já é 17. 2017, começo de 2017. Era a Bíblia que ela estudava. E ela deu essa Bíblia, anos e anos depois, ela me pediu de volta essa Bíblia, que era algo que ela gostava tanto. E ali naquele momento, eu praticamente devorei a Bíblia. Eu lia ela, assim, sem parar. E aquilo foi transformando o meu coração de uma forma. E eu comecei a ouvir a voz de Deus. Isso é o mais impressionante. Quando lá no livro de Samuel, quando o rei Saul faz todas as coisas erradas, existe uma passagem que ele diz, nesse momento ele não ouvia mais a voz de Deus. E hoje a coisa que eu mais tenho medo de não ouvir a voz de Deus. Porque ele fala e ministra o meu coração. Hoje eu estava fazendo uma cirurgia muito difícil. E em momentos que eu não sabia que a coisa estava sangrando muito, uma situação difícil, e eu clamava a Deus, ele ministrava o meu coração, ele falava comigo. E aquilo aquilo faz você se sentir, no colo do Senhor, no colo de Deus, que você faz você ter a certeza de que você não está sozinho nesse mundo. Você não está a sua própria sorte, né? E quando a gente ouve essa ministração, eu lembro de ter entrado na Comunidade da Esperança. O primeiro culto foi um culto de quarta-feira, do pastor Flávio.
Era ele que pregava ainda nos cultos de quarta-feira. E eu lembro dele ter dito, eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que tem um Deus que está te vendo. Ele sabe das suas lágrimas, ele vê as suas lágrimas. E aquilo, no primeiro culto, eu senti uma força tão impactante e eu entreguei minha vida para Jesus ali. Ah, que coisa boa. Quando vocês pastores diziam assim, no andar de cima, fala, faça desse parapeito o seu altar. Ali eu fiz. Exatamente com essas palavras. Com essas palavras. Eu fiz do parapeito o meu altar. E ali eu me entreguei ao Senhor Jesus. E as coisas começaram a se encaminhar. Hoje eu sei que eu vou viver com o Senhor Jesus. Não sei quanto tempo Deus tem para mim. Não sei, isso cabe a Ele. Mas eu sei que eu vou viver com Ele para sempre. E isso tranquiliza o meu coração. Que as lutas do tempo presente não vão se comparar com o que Deus tem pra gente. Essa é a pura verdade. É a pura verdade. E então faz a gente passar pelas lutas um pouco melhor. Uma vez alguém me perguntou: você viveria tudo isso de novo? Eu não sei, porque foi tão duro, mas eu sei o resultado de tudo isso. Eu sei o resultado de tudo isso. E o resultado de tudo isso é ter a certeza de uma vida eterna com o Senhor. E os caminhos trilharam, nós fomos a um oncologista, ele sem muita perspectiva de cura, traçou alguns tratamentos e eu comecei a quimioterapia. E nós optamos por fazer o que a gente chama de quimioembolização. O que é a quimioembolização? Você jogar quimioterápico dentro da veia para ela ir direto no tumor e matar o tumor. Eu confesso que eu já tinha ouvido falar desse tipo de tratamento, mas como não era a minha área, eu não sabia. E nós fizemos o processo da quimioembolização. E é impressionante como é doloroso. É muito doloroso no pós-operatório. Muito doloroso. E eu tive que fazer dois. E Deus me fortaleceu. Quando a gente olha a luta e olha o mar bravio que se traça à nossa frente, a gente diz, eu não tenho forças para vencer, nem para lutar, mas Deus nos fortalece no caminho. Hoje Sim. Eu tenho essa certeza. O que o Senhor ministrou no domingo, ontem, né? Ontem no domingo. Ontem. O que o Senhor ministrou ontem sobre a vida do povo do Egito no deserto e as lutas que eles passaram, ministrou demais ao meu coração, demais, de ver cada passo que eu dei, cada momento de luta, que Deus não preveniu a minha luta, mas Ele passou comigo, Ele Sim. esteve ao meu lado. Eu sinto essa verdade. Nós fizemos a quimioembolização e os resultados foram impressionantes. Um belo dia, nós voltamos ao oncologista já com os resultados dos novos exames, depois da quimioembolização, e o meu médico olhou para mim e disse, Baiano, seu santo deve ser forte. E na hora eu pensei, você não sabe quem é o meu santo. Você não conhece ele. Ele é... O nosso é forte demais. Ele é forte demais. E é aquela história. Não diga a Deus o seu problema. Diga o seu problema o tamanho do seu Deus. Essa é a pura verdade. E a quimioterapia começou a dar muitos resultados. E 2 anos depois... Porque quando a gente conta, parece que a coisa andou devagar, ou andou rápido, né? E o pastor Hernandes Dias Lopes diz que às vezes a tempestade vem e a gente passa de Ferrari, rapidinho. Como aconteceu da primeira vez, quando eu tinha 19 anos. Rapidinho eu me curei. Tem vezes que você passa de fusquinha e tem vezes que você passa se arrastando. E a sensação que eu tenho é que eu passei me arrastando, porque foram 2 anos de muita dificuldade. Quimioterapia com efeitos colaterais, com todas as dificuldades. E os resultados foram maravilhosos. E ali, naquele momento, eu falei, estou curado. Voltei para o meu médico com os últimos exames, já não apresentava mais nenhuma lesão ativa. E ele olhou para mim e disse, agora nós vamos dar o checkmate no tumor. E aquilo eu falei, peraí, eu achei que o checkmate já tinha acontecido. Ele falou, não, agora é a hora do transplante. E aquilo me pegou muito... Assim, eu não esperava. Parecia que as minhas forças já tinham se esgotado. Parecia que os 2 anos já tinham tirado todas as minhas forças e eu achei que era o fim. Era o fim do tumor, era a cura.
E naquele momento eu sabia que existia mais um passo. Existia mais um passo a ser dado. E eu lembro de ter ligado para o pastor Flávio naquele momento, porque eu falei, não, eu não vou fazer esse transplante, eu vou dar um passo de fé. Eu vou dar um passo de fé. Eu vou dizer, não, eu estou curado e eu vou dar um passo de fé. E eu lembro de ter ligado para o pastor Flávio naquele momento e conversado com ele. E ele ministrou ao meu coração com aquela passagem onde o cego vai ao Senhor Jesus e pede para ser curado, e o Senhor Jesus vai com a saliva e um pouco de terra, Sim. toca os olhos daquele homem e diz, agora vai se lavar. Existia um milagre, uma parte que Deus havia feito, mas o homem precisava fazer a sua segunda parte. Vai até o tanque. Vai até o tanque de Betesda e vai lavar os olhos. E naquele momento eu falei, é a última coisa e é o que eu tenho que fazer. E resolvemos fazer o transplante. Eu costumo dizer, pastor, que o transplante não é um passeio no parque, não. Foi um mês de internação, com muitas complicações, uma cirurgia de 12 horas. Meu Deus. E é impressionante porque são tantos detalhes que a gente precisaria de uns 4 podcasts para lembrar cada detalhe do que eu vivi nesse transplante. Mas Deus não só me fortaleceu, mas Ele fortaleceu a minha esposa, Ele fortaleceu a minha mãe, Ele fortaleceu os meus irmãos, Ele fortaleceu as minhas cunhadas, que foram também tão importantes na minha vida. E Ele fortaleceu a todas essas pessoas que estiveram ao meu lado e também foram muito ministradas através da minha história. Através da minha história. Ou seja, voltando à mensagem, né, que o senhor citou, que foi ministrada ontem, né, o deserto, ele não é um lugar de permanência, né, é um lugar de passagem, mas Deus não te abandona no meio do caminho, né? O Senhor sempre esteve com aquele povo, falou, eu te humilhei, eu deixei vocês passarem fome, né? Mas eu dei o maná para vocês, supri as necessidades, os pés não criaram bolhas, as sandálias não se desgastaram, né? Ou seja, Deus permitiu o deserto, levou-os até ali, mas cuidou deles lá, né? Sem dúvida. Porque tinha um propósito, né? Só que, infelizmente, o povo não entendeu qual era o propósito, né? E o resultado foi que eles ficaram prostrados no deserto, né? Mas quando nós entendemos aquilo que Deus tem para a nossa vida e o porquê do propósito de Deus para nós nessa situação, aí tudo fica um pouco mais claro, né? É tão impressionante quando você entrega a sua vida para o Senhor e como... Eu já vi Francis Chan falando que parece que Deus brinca com a gente, porque Deus tem tanto que fazer, um universo para tomar conta de guerras, de lutas, de acidentes, e Ele mesmo assim cuida das mínimas coisas, Na véspera do meu transplante, e Deus colocou isso no meu coração para compartilhar, na véspera do meu transplante, e o pastor Flávio uma vez falou que quando você está na luta, você abre e fecha a igreja. Você vai no culto dos homens, você vai no culto das mulheres, você vai no culto das crianças. Todas as reuniões que tiver, aparece. Você aparece lá. Você pega a chave da igreja, você abre, fecha e aí vai. E na véspera, a Grace, que é uma amiga querida, e é impressionante, eu não deveria falar do nome da Grace, porque tem tantos amigos maravilhosos, o Valmir, a Jussara, o Arnaldo, a Meire, a Cris, são tantos, meus amigos Fábio, meus primos, tantas pessoas maravilhosas que eu vou acabar sendo injusto de falar de alguém. Mas a Graça me chamou para um culto na casa dela, um culto domiciliar. E é impressionante quando você está doente, sempre tem alguém com uma palavra, né? Não, eu tenho uma palavra de Deus para você. E você vai se curar, vai ser bênção, vai ser sucesso. E eram tantas palavras que você tem dúvida se aquilo vem do coração do homem, se vem mesmo de Deus, né? E nós fomos para a Casa da Graça, ia ter um culto domiciliar, e uma pastora, uma bênção de pastor. Eu quero honrar a sua vida, irmã Camila, que é tão maravilhosa na minha vida. E ela começou a pregar sobre a palavra de Deus, e ela começou a revelar. Eu creio muito nos dons do Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo fala, eu trago para a minha vida, e eu creio muito nos dons do Espírito. E ela começou a revelar algumas coisas para algumas pessoas. Eu estava tão cansado
de revelações e de achar que aquelas revelações não vinham de Deus mesmo, que eu fiz uma oração. Eu e Deus. Eu disse, Senhor, se for de Ti, se a revelação que ela trouxer vier de Ti, me dá um sinal. Me avisa, Senhor, que é de Ti, que não é do coração dela. E ela olhou para mim e falou uma passagem bíblica que eu havia orado um dia antes. Um dia antes, no meu quarto, eu havia sentado, ajoelhado no banheiro do meu quarto, eu e Deus. Como diz no livro de Mateus, tranca a tua porta, e assim eu fiz. Tranca a tua porta e fala com teu pai. E ali eu me derramei e disse, Senhor, como o rei Ezequias, aumenta o meu tempo nessa terra. Eu tenho 2 filhos pequenos, aumenta o meu tempo nessa terra. E ela falou exatamente isso. Ela olhou para mim e disse, Deus está me revelando que você, como o rei Ezequias, orou sozinho, você e Deus, dentro do seu quarto, pedindo que Deus aumentasse o seu tempo na terra. Forte. E aquilo foi... As pessoas me amparavam, porque parecia que eu estava passando mal, de tanto que aquilo impactou na minha vida. E ali, naquele momento, na véspera do transplante, era a força e a coragem que eu precisava para enfrentar o que viria, né, nos próximos tempos. E um mês passou, o transplante ocorreu. Lutas e mais lutas ocorreram. Lutas e mais lutas. Um mês internado. E 5 anos já se passaram. Graças a Deus. E hoje eu estou aqui no Papo do Reino. Graças a Deus. Para dizer que Deus é bom sempre. Que bom, doutor. Deus é bom na luta, Deus é bom na bonança, Deus é bom em todo o tempo. E Ele não esquece de nós. Ele vê as nossas lágrimas. Assim como o rei Ezequias, que orou e, diante do profeta Isaías, ele chorou amargamente. Deus viu suas lágrimas. Ele vê as nossas lágrimas. Ele vê as nossas lágrimas. Ele conhece o nosso coração. Doutor, e eu sei que são inúmeras as lições, né? Porque toda luta é pedagógica, né? Toda situação que ocorre conosco tem um fim pedagógico, nos ensinar. Mas qual foi a maior lição que o senhor aprendeu com tudo isso que aconteceu, com todo esse deserto que o senhor atravessou aí da enfermidade? São muitas, muitas lições. Se eu pudesse escolher uma lição, é dizer, nunca desista. Nunca desista. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. E Ele é seu Pai. Ele é seu Pai. E Ele não é seu Pai à toa. Ele é seu Pai porque Ele escolheu ser seu Pai. Ele não viu nada que chamasse a atenção em mim e nenhum de nós. E mesmo assim Ele nos amou primeiro. Então, se eu pudesse dar um conselho às pessoas, o diagnóstico dos homens pode ser o pior. A desesperança pode tomar conta, mas Deus é a nossa esperança. Nós não somos daqui. Amém. E quando a gente percebe que a gente não é daqui, que a gente é peregrino nessa terra e que Deus tem algo melhor para nós e que mesmo assim Ele acompanha a gente na terra dos viventes, a gente pode entender que cada passo seu está trilhado pelo Senhor. E é isso que eu posso dar como conselho para aquele que está passando um deserto de enfermidade, um deserto de lutas em casa, porque tudo isso eu passei. E tudo isso nós continuamos passando. Sim. Mas quando a gente percebe que Deus trilha os nossos passos e que toda luta é pedagógica e que essa luta vai passar, a gente pode entender que a gente pode estar de mãos dadas com o Senhor. E Ele vai nos levar através do deserto para águas tranquilas. Eu hoje, família abençoada, está com um consultório novo. Tive o privilégio de ir lá para a gente orar no consultório, lindo, maravilhoso. Também passou uma grande luta, né? Grande luta. Uma luta muito complicada lá para mudar de consultório, tudo. Mas como Deus o senhor deu vitória. Falou, as lutas, na realidade, é o que fortalece a musculatura da nossa fé, né? Quando a gente olha para trás e vê que nós somos bem mais fortes do que éramos. Porque hoje, antes, e eu fiz questão de dizer ao longo da minha trajetória, eu lutei com as forças do meu braço, e hoje eu já não luto mais com as forças do meu braço. Eu entrego nas mãos do Senhor. E não fico parado, não. Porque Deus não abençoa quem está parado.
É Eu verdade. luto, mas eu luto com as forças do Senhor. Sempre ouvindo, esperando ouvir a voz, esperando a nuvem andar, para saber em que caminho eu vou andar, coluna de fogo, para saber em que caminho, em que direção eu devo seguir. Às vezes dou minhas cabeçadas, peço perdão ao Senhor, porque às vezes o nosso coração é enganoso, às vezes a gente vai com a nossa força e se dá mal, e a gente entende que os caminhos são os do Senhor. Eu posso dizer como Jó, lá atrás, quando eu tive meu primeiro tumor, lá atrás, quando eu não conhecia Deus, eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas hoje, com tudo que eu vivi, os meus olhos veem o Senhor. Eles veem o Senhor. Bem sei que tudo podes, né? Disse Jó também, né? E que nenhum de seus planos podem ser frustrados. Graças a Amém. Deus. Graças a Deus. E futuro, doutor? Pensa em abrir mais trabalhos, consultórios? Tá com algum projeto novo? Então, eu tenho muitos projetos novos que Deus tem colocado no meu coração e todos ligados ao reino, de trazer, de repente... eu recebi uma palavra de um grande amigo meu, falando exatamente o que o pastor falou no começo. Quantos médicos necessitam, às vezes, de uma palavra, de saber que lutar com as próprias forças não nos leva a lugar nenhum, e aquele que é curado ou não, que Deus pode curar e Deus pode não curar. Aquele que é curado ou não, mas que tem o Senhor Jesus, tem tudo. Tem tudo. Então, eu tenho projetos novos a esse respeito. A esse respeito. Sobre o reino. Sobre o reino, é isso mesmo. E tem um espaço aqui, doutor, do podcast, para que o senhor possa... É só me convidar. Me convidou, eu venho na hora. Super convidado, Pronto. super convidado. Maravilha. Doutor, eu agradeço de coração a sua entrevista, compartilhar conosco o seu testemunho. Doutor Urbano é meu médico, médico da minha família, médico dos pastores ali da comunidade, principalmente, como o senhor mesmo falou, também do pastor Flávio, né? E tem abençoado demais a nossa vida, é membro fiel ali da nossa comunidade, tem tido experiências maravilhosas com Deus. Fiz questão de convidá-lo porque nós caminhamos um pouco mais próximo, né? E a gente sabe das lutas do que o senhor enfrentou, né? Às vezes a gente acompanha alguns probleminhas que surgem, ora aqui, né? E passa por tantas situações juntos, mas eu fiz questão de trazê-lo para estrear esse podcast junto comigo, porque eu te admiro demais, né? O seu testemunho é inspirador, impactante, a sua fé é uma fé que chama atenção, né? E como o senhor mesmo disse, né? No meio no seu trabalho, nesse meio onde há tanta descrença, né? Há tanta autossuficiência também, né? As pessoas não confiam no Senhor, não têm Ele como, né, um Deus maravilhoso que serve, que ama, que está conosco, que cuida. Então, trazê-lo, um médico tão renomado, abençoado como o senhor, é certeza de sucesso total. Então, eu te agradeço de coração. O privilégio é todo meu. É impressionante quando você guia os seus passos pela palavra do Senhor, como cada momento Deus coloca um versículo, um verso, e Deus colocou no meu coração agora dizer para o Senhor o que a Bíblia nos relata, nos declara. Há amigos mais chegados que irmãos, e é assim que eu me sinto. Para mim é um A privilégio. verdade é que adentrar pelas portas da comunidade e conhecer Jesus me trouxe muitas outras coisas, me trouxe tantos amigos mais chegados que irmãos, que moram dentro do meu coração e que eu tenho a tranquilidade, como o Senhor, como os outros pastores, de abrir meu coração, ligar, mandar um áudio, WhatsApp, e isso isso é que faz a diferença na vida, né? Sim. Isso é que faz a diferença na vida. Então, doutor, para encerrarmos aqui, faça suas considerações finais, faça o convite para as pessoas. Eu quero já aqui deixar registrado que é o melhor neurocirurgião, e eu vou falar, de todas as galáxias do espaço sideral. Então, se você precisa de um neurocirurgião bom, médico amoroso, que dá atenção para você, né? Quando você entra no consultório, fica ali meia hora, 40 minutos, não é 5 minutos não, gente, é coisa assim,
cuida direitinho, não é porque é pastor, ele cuida de todos os seus pacientes com muito amor e muito carinho. Então, quero usar desse espaço para dizer para vocês, se precisa de um neurocirurgião, pode procurar o Dr. Urbano, nós vamos deixar as informações aí no canal, o Instagram dele para você seguir, endereço também direitinho aí do consultório, tá bom? Faça as considerações finais aí, doutor. Nossa, pastor, muito obrigado. O senhor me emociona com as suas palavras, na realidade. É um grande amigo mesmo que a vida me deu e o senhor me trouxe. E eu queria agradecer esse espaço, esse momento. Falar do meu testemunho é algo que... Falar do que Deus fez na minha vida e continua fazendo é algo que me motiva, me dá felicidade, fortalece a minha fé, porque quando a gente lembra o que Deus fez, de onde Ele nos tirou até hoje, é o que faz a gente continuar prosseguindo. Porque eu tenho a certeza que a gente prossegue para o alvo que é Cristo, e eu vou melhorando. É de luta em luta, é de problema em problema, mas sempre ao lado do Senhor, sempre ao lado dEle. Queria te agradecer por esse espaço, dizer que, como diz o pastor Flávio, o senhor mora no meu coração e não paga aluguel, não precisa pagar aluguel. E eu agradeço pelas palavras também. Agradeço a todos que tiraram um tempinho para ouvir esse papo de reino. Isso aí vai longe, isso aí vai longe. Quero agradecer a todos também e dizer que caminhe com o Senhor, que os fardos da vida vão ser menores. Os fardos da vida vão passar como uma Ferrari passando no deserto. E você será ministrado, fortalecido e tem uma vida eterna, irmão. Uma vida eterna pela frente. É isso aí. Muito bem, esse foi o nosso podcast de estreia com o nosso doutor querido Urbano. E nós agradecemos a Deus pelo privilégio de poder compartilhar histórias tão lindas e extraordinárias. E eu tenho certeza que esse podcast vai abençoar o coração de muitas pessoas. Esse testemunho vai impactar vidas. E eu creio que pessoas serão alcançadas pelo Senhor através de cada história de vida que nós vamos contar. Então, vou pedir para você, se inscreva aí no canal, ative as notificações, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, envie nos seus grupos de WhatsApp, coloca no seu Instagram, porque alguém que está desesperado neste momento precisa ouvir desse testemunho para que haja esperança e novos começos, tá bom? E já fica aqui o convite para você, aproveita, claro, né, doutor? Pastor, ali na Comunidade da Esperança, eu quero convidar você para visitar um de nossos cultos lá na comunidade. Nós temos culto nas quartas-feiras, às 19h30, culto de adolescentes às 18 horas no sábado, às 20 de jovens, domingo, 2 celebrações extraordinárias, às 10h15, às 18 horas. Então, vá lá, venha receber uma palavra de fé e esperança para o seu coração, porque aquele lugar é um lugar de novos começos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa. Até o próximo podcast, em nome de Jesus.